Vai começar o podcast Cria Canção. Adivinha? A gente pode atrair amor. Episódio 6. Uma rocha, uma história. Sou a Liciane, professora da UT4. E eu sou a Carol, professora da UT4 também. Eu sou a professora Nayara, da galerinha que tá no online. Nosso projeto começou nas aulas online, quando o Augusto chegou um dia na aula e falou assim: prof, tem uma coisa para te mostrar. E mostrou algumas pedras para os amigos. E aí, desde que o Augusto começou a mostrar essas pedras, isso virou uma rotina durante a nossa semana. Então, todo início de aula, crianças, tanto do online quanto do presencial, como estávamos todos juntos, pegavam as suas pedras e caixas de pedras, às vezes, e falavam: prof, olha aqui que eu tenho. Lá no começo do ano, a gente começou a falar sobre as pedras, quando a pandemia estava muito forte. Eu estava lá no meio da aula, na aula da saída, e eu quis mostrar para a prof as minhas pedras. Aí, na outra vez, né, o Léo mostrou as suas pedras. Aí a gente foi fazer esse processo da pedra. E os outros amigos mostraram muitas rochas. E daí a gente começou o nosso projeto assim. E eles sempre se referiam às pedras como preciosas, que elas eram muito preciosas para eles. E a gente acabou chegando nisso, por que ela é preciosa? Porque chegou na questão de que, porque ela tem brilho, porque ela tem uma cor, por causa disso. Elas são grandes, elas são muito antigas, elas são preciosas e têm várias cores. Elas foram feitas antes dos dinossauros. Algumas são muito duras, algumas são moles, elas são brilhantes como o sol e bonita como as fadas. Mas o que mais chamou a atenção a gente foi que eles diziam muito que era precioso porque tinha ganho de um avô, ou de um pai, ou de um tio, e que eles estavam guardando isso. Até que o Léo um dia, mandou até um áudio pra gente de uma coleção de pedras que ele tinha. Isso despertou mais ainda a curiosidade das crianças, porque todo mundo tinha pedra. Então, nas aulas online, eles assistiam às aulas e as pedras estavam do lado. Aqui elas são bonitas, tem outros tipos de rocha, obsidiana, diamante, ferro, carvão, isso que eu gosto. A gente fez até uma visita no presencial no laboratório, onde as crianças começaram a pesquisar e ver várias pedras lá. E quando a gente chegou no laboratório, a Lara falou assim: prof, a minha mãe dá aula aqui, a minha mãe sabe tudo de pedras. A minha mãe é professora de ciências. E as crianças: nossa, vamos chamar a sua mãe aqui então. E foi o que a gente fez. A gente convidou a Luciana, que é professora da escola, e ela se propôs a conversar com as crianças sobre as pedras. Daí veio a mãe da Lara, que sabia bastante sobre pedra. Ela falou que não era pedra, era rocha. E aí eles perguntaram para ela: mas por que não é pedra? Ela falou: porque pedra é qualquer coisa. Pode ser uma pedra de sal, pode ser uma pedra de gelo. E isso que vocês estão me mostrando são rochas. Daí, no mesmo momento, eles falaram: prof, nosso projeto não é uma pedra, uma história. É uma rocha, uma história. Aí o projeto mudou de nome. Trocar, né? Tanto que a gente teve que, no mapa mental da nossa sala, onde tem lá a história do projeto, colocar antes pedra, agora rochas. Eu amo muito rocha. E a gente conversando, e a Carol falou: Carol, olha só, o que tá mais chamando a atenção das crianças, a curiosidade deles, é a história que essa pedra tá contando, Do dia que tava no hospital, que pegou a pedra, ou do dia que foi na panificadora. E a gente fez uma pergunta para as crianças que então as pedras, elas trazem histórias e tal. Tem mais alguma coisa na casa de vocês que tem histórias, que tem memórias? E choveu de coisas. Foi muito legal, A gente precisou fazer um momento na nossa aula para que as crianças apresentassem tudo aquilo que elas tinham de histórias. E foi um momento de conexão também entre eles e as famílias, porque nenhuma
tiveram vários pais que nunca tinham tido a oportunidade Maioria, de né? entregar pro seu filho alguma coisa que vinha de gerações. Geração é quando, tipo, vem do seu avô pro seu pai e aí a pessoa dá pra você. Vem de várias pessoas da sua família. Eu achei uma santinha de pedra foi esculpida assim na mão e que era da minha bisavó, eu acho. Foi pra minha mãe e aí de geração em geração. Daí uma outra coisa que é uns paninhos que minha bisavó também deu pra ela, que são os paninhos que a avó dela mesmo que bordou. Ficou muito marcado em mim quando a Laura apresentou o anel. E a mãe dela deu o anel pra ela durante a aula. Falou, esse daqui é o anel. E daí, ganhei acho que era da minha bisavó, que me deu, e ele vai ser seu quando você vir no teu dedo. E daí ela falava, meu Deus, esse anel? Mãe, mas eu não sabia que ele existia, ele vai mesmo ser meu? Então, foi um momento onde eles conseguiam entregar aquilo, né? E ficou muito marcado para todos eles e até pra gente, né? Porque depois a gente ficou conversando sobre isso. Quando a gente foi fazer a entrevista com a Luciana, a gente acabou, com a mãe da Lara, a gente acabou pegando várias perguntas deles, né? Que ela respondia, que a gente percebeu que chamou muita atenção. E daí a Manuela perguntou para ela se as pedras têm energia. Porque na casa dela, a mãe dela coloca as pedras no sol para trazer energias boas. E ela queria saber se isso era verdade ou não. E daí a Luciana comentou que tem muitas pessoas que fazem isso. E essa frase ficou muito marcada, assim, das crianças queriam saber quando que a gente ia trabalhar essa questão da energia das pedras. E antes da gente trabalhar isso, a gente fez uma pergunta para eles que era, mas e o que é energia para vocês, né? E veio muitas coisas além da energia da pedra, que a gente acabou aprofundando. Dentro dela, daí ela tem uma energia. E muitas energias boas. E pensando nisso, a gente começou a fazer experiências, né? A questão da meditação, que a gente fez também, né? Conseguiu fazer nas aulas online, presencial, que até, por sinal, o presencial tomou isso como uma rotina deles, né? Sim, eles fazem sempre. Tá meditando e... Meditação é quando a gente respira quando a gente tá muito nervoso. Tipo, a gente solta um ar muito forte. Daí, quando a gente medita, a gente se sente mais calmo e tem mais ar. A gente não fala só sobre rochas. A gente fala sobre a geração, sobre a família, sobre a memória. Depois que a gente construiu isso tudo, a gente ficou pensando, será que a gente perdeu a rocha lá do começo? E a gente sempre pensava isso, né, Alice? E agora, a gente perdeu a rocha. E parece que a gente ficava com um sentimento no fundo, mesmo sabendo que tudo caminhou muito leve, muito fluido, a gente sabia que, e a rocha? E agora? Como que a gente vai encerrar esse projeto? E aí, sendo criança, a Luísa chegou na aula um dia, a Luísa Gai, com um pedaço de rocha gigante, que o pai dela quebrou esse pedaço de rocha lá na praia, quando ela foi pra praia, e que ela queria que a gente, professoras, quebrasse essa pedra e desse um pedaço dessa pedra para cada um, né? Dessa rocha para cada um. Eu achei que podia ser uma rocha valiosa e a gente levou pra escola e a gente quebrou ela e deu um pedacinho para cada um. E aí a gente falou, pronto, tá aí, é aí que a gente vai fechar esse projeto, né? Porque daí seria a pedra da amizade, né? A pedra da amizade, ela nomeou como a pedra da amizade. Antes da gente fazer essa quebra da pedra, foi um dia que tava bem sol. E a gente deixou esse dia para comprovar também a questão de energizar a rocha, né? Então, todas as crianças pegaram uma rocha e a Luísa levou essa rocha grande. A gente deixou essa rocha no sol por algum tempo, enquanto a gente brincava e gastava bastante energia, que foi a estratégia que eles construíram. E quando eles já estavam muito cansados, a gente pegou essa rocha de novo, sentou em posição de meditação e cada um foi colocando, né, a rocha aonde achava que precisava de energia. Daí eles encostavam a rocha no rosto ou pegavam perto da mão. E depois em roda, eles disseram que eles sentiram, a Luísa disse, eu senti um choquinho entrando pela minha garganta e aí eu fiquei mais energizada. E outros disseram, não senti nada, não mudou nada. E cada um teve o seu sentimento e depois a gente teve que arrumar um martelo,
quebrar a pedra e dar um pedaço dessa pedra para cada um, e todos os professores também receberam, né, um pedaço porque eles dessa queriam rocha. que todos fizessem parte, então Sim. todos os professores ganharam um pedacinho dessa pedra que começou lá no comecinho, né? Que acabou aprofundando numa coisa, aprofundando em outra coisa e que resultou na rocha mesmo, Sim. que a gente acabou dividindo com as crianças. Daí a música, o professor pegou as ideias do online e do presencial e juntou e foi fazendo a música com a gente. E assim, a música foi formando e a gente tá fazendo ainda ela. A nossa expectativa tá muito grande em relação ao Cria Canção. Todos os dias nós escutamos a música, nós ensaiamos, nós percebemos algo diferente ali que tem na música. Todo o processo da gravação do vídeo das crianças, né, em casa, dos áudios deles, dessa confecção. A gente ficou bem atento ali para que tudo desse certo. A gente tá bem ansioso, assim, esperançosos. Daí a gente foi fazendo várias outras coisas. Daí a gente chegou a uma conclusão que podia virar uma música. Tem uma criança nessa turma que ela é mais novinha. E quando a gente começou, eu já peguei o violão, né, pra fazer e tal. Ela falou, não, professor, a gente podia começar assim, ela veio do meu lado, cara. E começou a dançar, assim, batendo, estalando o dedinho, assim. E cantou. Uma rocha, uma história, uma rocha, uma história, uma rocha, uma história também. E aí eu só tive o trabalho de harmonizar isso, né? Então, essa melodia é dela. Essa melodia é dela, uma composição que é parceria, né? Como é que ficou? Ficou uma rocha, uma história, uma rocha, uma história, uma rocha, uma história também. Uma rocha, uma história, uma rocha, uma história, uma rocha, uma história também. Cara, eu poderia fazer outro ritmo, mas se você olhasse o movimento do corpo dela dançando, e a vibe, assim, que vinha daquilo, era uma pegada assim, sabe? Foi por um pop, sabe? Tem elementos do rock ali, mas foi por um pop, aí foi muito bacana, assim, né? Então, quando a gente conversou também, assim, né, depois disso, eles tiveram várias naturezas de experiência e eles trouxeram isso no momento da composição. Eu fui na cachoeira com o vovô dele, daí eu fui catando umas rochas. Daí eu fui começando a gostar de rochas. Daí a nossa escola criou uma música sobre rochas. Minha avó me contou que as rochas que soltam o solo são as rochas mães. Daí eu criei essa parte. Antes do mundo ser mundo, ele foi a rocha mãe. E nesse caso da 1T4, o que aconteceu? Teve um elemento, uma fotografia, né, que a gente falou, do projeto, que ele não apareceu no poema. Não apareceu escrito, cantado na música. Que é esse aspecto das rochas e as energias. Né? A energia, o calor, a estabilização de vibração. Né? Esse lado mais, assim, energético mesmo das rochas e da nossa relação com elas, né? E as crianças abordaram isso, eles trabalharam, porque tem a família de uma criança lá, né, tem o hábito de trabalhar com rocha, de ter as rochas presentes ali, né, pedras, e para harmonizar aí o seu ambiente. E aí eles mergulharam nisso também. Só que isso não apareceu no poema. Como é que vamos fazer isso? Daí eu fui conversar com eles, gente, não apareceu isso. Né, a gente não falou sobre isso, mas a música já está pronta, e aí como é que a gente faz? Daí, nesse mesmo dia, falou-se da meditação. Lembraram da meditação. E aí falaram, você podia ter um som de meditação. Né? Daí, mas qual é o som da meditação, né? Porque meditação é em silêncio, normalmente é feito em silêncio, né? Mas qual é o som da meditação? E aí eles trouxeram algo que remeteu, assim, aquelas coisas mais orientais, indianas. Mais, sabe, uma transcendental, assim. Do primeiro ano, vamos apresentar o Cria Canção. Meu nome é Tatiana Fernandes de Paula.
Eu sou coordenadora aqui no Colégio Senhora de Fátima. Há alguns anos já faço parte do projeto Cria Canção. A música, eu acho ela muito forte, né? Eu acho assim, a composição das crianças ali, do José, no sentido de trazer não só a questão do conhecimento sobre as rochas, mas dessa conexão com a história, né? Com a memória que a gente tem através de uma rocha, né? Então, a questão das gerações passadas, né? Eu fiquei encantada quando eu vi toda a letra, assim, da música. Aquela parte que fala: a mãe da minha mãe até o pai do meu avô me deram de presente uma história, uma rocha na memória, vou me lembrar. Uma rocha é uma história, uma rocha é uma história, uma rocha é uma história também. Para retratar o passado, provavelmente algum de vocês já viu aí passando na rua o homem placa, aquele que geralmente está vendendo ouro nas ruas das grandes cidades. E a gente teve essa ideia aí de construir como se fossem porta-retratos grandões, assim, que eles fossem os porta-retratos que estão retratando essas histórias. A galera de casa, a gente adaptou aí essa fantasia, a gente adaptou para uma tela de celular que está integrada aí no cotidiano deles, e eles vão estampar a camiseta deles ali, que cada um vai ter uma camiseta retratando o tema da música. Já na 1T4, Uma Rocha, Uma História, eles falaram muito de girar e pular. Não sei qual a referência que eles tomaram disso, mas eles tinham essa necessidade de colocar o girar e pular. Então, a gente pensou em uma forma desses movimentos aparecerem. E então, a gente pensou, por que não conversar com eles sobre essa parte da meditação, como é que a gente poderia introduzir isso na nossa coreografia. E a gente conversou, então chegou a alguns movimentos de meditação, né? As crianças aprovaram e experimentaram. E então a gente conseguiu introduzir também essa parte do projeto da meditação na nossa coreografia. Se alguma pessoa perguntar como a gente achou ela, a gente pode falar: cada rocha é uma história. Conversando com o professor José, a gente decidiu que a 1T4 ela finalizaria esse espetáculo, porque o José me falou que essa música para ele acontece de noite, né? No finalzinho da tarde, ali quando a feira já está se esvaziando, e uma das alunas online deu a ideia de que uma criança encontraria uma rocha ali no meio da feira, ou no meio de uma barraca de frutas, como se estivesse disfarçada. Ela falou: alguém encontraria essa rocha. Eu perguntei: mas é um adulto, é uma criança, como é que seria? E a Manu falou que tem que ser uma criança, porque as pedras, elas podem ser mágicas, e só as crianças conseguem ver a mágica nas coisas. E a partir daí fomos desenvolvendo essa ideia, e além da energia e além das rochas, eles precisavam falar sobre o passado. No momento em que as crianças começam a mexer nessa rocha, vão aparecer crianças de um passado distante. E a gente decidiu não explicar muito. Da onde essas crianças, da onde que essas pessoas vêm, para onde que elas vão, como é que elas apareceram ali. Porque essa música é muito mais sobre sentir do que sobre explicar. Daí a gente começou a fazer essa música inspirada no projeto. O nosso professor de música disse que cada um poderia falar uma frase para criar uma música sobre as rochas. A gente vai ir lá pra chácara da escola e daí a gente apresenta aquilo. Esse episódio foi realizado por... Entrevista e roteiro, Matheus Retamoso. Roteiro e edição, Larissa de Lima.
Entrevistados: Liciane Lourenço, Carolina Julie Justus, Nayara de França Pereira Brito, Tati Fernandes, Matheus Manhais, Evelyn Nunes, José Navarro e Matheus Retamoso. Episódio 6. Uma rocha, uma história. Thomas de Oliveira Vieira. Laura Nadino Verdusco. Karen Baker Carvalho. Lara Mesadre de Oliveira. Luísa Roveg Corrêa. Gustavo Conte Temúcio Coque. Rafaela Estropara Marques de Lima. Natália Quelenas de Andrade. Leonardo Alves de Araújo. Alicia de Oliveira Fidalgo. Gabriel de Paula de Azevedo. Lorena Zepechoca de Bastos. Augusto Paulo Cardoso. Caroline Machado Golemba. Alice Mozinski Cardoso. Camila Moraes Coelho. Arthur Felipe Kornatsky Gomes. Caio Brisa Moleri. Gabriel Garaski dos Santos. Guilherme Stal Tortato. Luísa Gaine Gozek. Noela Holakowski Felipe. Matheus Alves de Araújo. Nicolas Cecília de Oliveira. Olivia Kaori Amada. Sofia Dízero Palaoro. Trilha sonora: José Navarro e Projeto Cria Canção. Arte de capa: Breno Vedor. Realização: Colégio Senhora de Fátima. No próximo episódio... Como assim no próximo episódio? O Cria Canção já vai começar. A gente tem que ir, vamos, Carol. Mas e o podcast? Então, no próximo episódio, a gente conta como foi a apresentação. Até lá. Já vai começar, vamos, Carol, vamos.